Meus irmãos, a paz do Senhor, contribuindo aqui mais uma vez com os irmãos, com toda a superintendência, na lição de número 4, desde já agradecendo a oportunidade, nosso irmão secretário Alcides, nossos pastores, coordenadores ali, pastor Gilson Bonfim, Clifton Oliveira, e também o nosso pastor, presidente, nosso pastor Roberto. Desta feita, a lição de número 4, que tem como tema a humanidade, a coroa da criação. A leitura bíblica fica em Gênesis capítulo 1, do 26 ao 31, e o capítulo 2, versículo 15. A mensagem que a lição traz está em Gênesis capítulo 1 e o versículo 27, que diz: Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher. Os objetivos da lição são 3. Destacar a narrativa bíblica sobre a criação do ser humano, ensinar que o ser humano foi criado à imagem de Deus e enfatizar a responsabilidade do ser humano diante da criação. O primeiro tópico fala sobre a criação do ser humano, o relato da criação. Podemos observar aqui que em Gênesis capítulo 2, a Bíblia revela como o ser humano foi criado, né? Com as próprias mãos, Deus formou o pó da terra e assim criou Adão. Em seguida, soprou em suas narinas uma respiração de vida e assim o homem se tornou um ser vivo. Já para criar a mulher foi um pouco diferente. A gente sabe que a matéria veio de Adão. Quando a lição aqui diz que para criar a mulher, Deus fez cair um sono pesado em Adão, em seguida retirou de Adão a sua costela, fechou a sua carne e assim formou a mulher. Então, a gente já consegue entender que a criação do homem, ela veio do próprio Deus. Não é Deus que nos fez imagem e semelhança sua. Também, no segundo subponto aqui, a lição vai falar sobre o conselho da criação, né? Deus usou as palavras e tudo veio a existir quando ele criou ali também os céus e a terra, lá em Salmos 33 e o 9. Interessante que na criação do homem houve ali uma relação da Trindade, né? A Trindade se reuniu para criar algo diferente daquilo que já havia sido criado, dessa feita o homem. Então foi uma reunião solene para uma finalidade grandiosa. A lição também diz que nessa nova criação não estava ligado aos astros, nem aos mares, nem tampouco surge da terra. Deus disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se pareçam conosco. Gênesis capítulo 1 e o versículo 26. Mais uma vez, para salientar aqui, o uso do auxílio didático nas lições, onde esse auxílio didático, muito interessante desta feita, vem falar sobre o barro e o sopro, né? O relato da criação. Também nessa lição vem falar que, vem dizer assim, o homem sozinho foi direta e pessoalmente formado pelo Senhor, que lhe deu fôlego de vida. Segundo, criado à imagem e semelhança de Deus, dado a ele o direito de governar toda a sua criação como representante de Deus. Quarto ponto, moralmente responsável para obedecer às ordens de Deus. E o quinto ponto, dado a natureza que requer intimidade, relacionamento com Deus e com as pessoas. Então, o homem, ele tem aí esses cinco pontos importantes que devem ser trabalhados e que devem ser praticados. O segundo tópico da nossa lição, que fala sobre criados à imagem e à semelhança de Deus,
ela vem dizer o seguinte: a imagem e semelhança de Deus no ser humano aponta, em primeiro lugar, para o propósito da vida humana. Qual seria o propósito da vida humana? O propósito da vida humana é amar e servir a Deus, não é? A gente pode perceber isso, que todo ser humano que se relaciona com Deus, todo ser humano que ele tem, que ele é voltado para as coisas de Deus, ele é uma pessoa satisfeita, ele é uma pessoa realizada, porque ele tem em sua vida o maior propósito do ser humano, que é amar e servir ao nosso Deus. Se relacionar com os outros seres humanos também é capacidade que há no ser humano. Além disso, o ser humano ele é dotado de toda a inteligência que o próprio Deus tem nos dado para refletir, para falar, para tomar decisões. Então, por isso que o tema da lição diz a coroa da criação, porque de toda a criação, quando Deus criou o homem, foi uma das criações mais belas e mais realizadas da parte do Senhor. Além disso, fala também sobre o auxílio teológico. Auxílio teológico também muito bom. Vale salientar mais uma vez que o professor não deixa de praticar e de ler e de explicar aos alunos. Quando diz assim, quer dizer, o homem não está na imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus. O texto não fala que o homem é, mas o que ele tem de ser e fazer. A gente observa que há uma responsabilidade que recai sobre nós, seres humanos, não é? Para passar essa imagem do Senhor para toda a sociedade, não é? A imagem do Senhor está em nós, então é uma grande responsabilidade refletir essa imagem para a sociedade. O terceiro tópico da lição fala sobre a mordomia, né? Criados para serem mordomos. Aí vem dizer assim, a criação e os animais deveriam ser cuidados e preservados. O sustento dos seres humanos também viria da natureza. Esta responsabilidade é chamada de mordomia. Uma grande responsabilidade para cada um de nós. É cuidar daquilo que Deus nos deu. A sua família, o seu tempo, a sua saúde, o seu corpo. Tudo isso cabe e está dentro do conceito mordomia. Só que isso também é um grande privilégio. Não é somente uma responsabilidade, mas é um privilégio que Deus concede a cada um de nós. A lição fala assim, tendo criado o homem, o Senhor deu a ele a obrigação no Éden. Adão e Eva deveriam cuidar do jardim e nele fazer plantações. Está lá em Gênesis 2:15. Então, desde o princípio já havia uma obrigação para o homem, um dever, uma responsabilidade, e hoje em dia não é diferente. Que isso possa ficar claro na aula para os alunos, de que a vida ela não é assim tão simples, não é? Não é somente dormir e acordar, requer toda uma responsabilidade, requer todo um processo e um pensamento para as coisas futuras. Vem falar aqui também de bons mordomos do Senhor, que tem como referência Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 30, que fala sobre a parábola dos talentos. É muito bom falar um pouco sobre essa parábola e perguntar aos alunos o que é que eles entendem a respeito, ver se eles conseguem contribuir de alguma forma com o entendimento dessa parábola. Isso é muito interessante. A lição também vem falar que os adolescentes cristãos devem glorificar a Deus como bom cuidador dos presentes dados pelo Criador. Que presentes são esses? O corpo, a mente, o espírito, o tempo e a igreja local. Então a lição ela traz aí
cerca de 5 pontos, trazendo como referência presentes dado por Deus. Né? O corpo ele é o templo do Espírito Santo, então ele requer todo um cuidado, ele requer todo um zelo, assim também como a mente, que é a sede das emoções, né? Ela deve estar ocupada com a palavra do Senhor, né? Com a meditação da sua palavra. Traz aqui como referência Salmos número 119, versículo 27 e 48. E dentro da meditação da mente, essa meditação ela tem que ser pensamentos saudáveis, assim como fala lá em Filipenses 4 e 8. Também traz aqui uma referência a Filipenses 4 e o versículo 6, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ação de graças. Isso aí a lição traz aqui para combater a ansiedade, né, um mal no nosso presente século. A ansiedade, ela pode ser diminuída, ela pode ser até mesmo sanada com a nossa oração, tudo aquilo que entregamos nas mãos do Senhor, não é? Porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Seja você professor, seja você aluno, saiba que Deus ele tem cuidado nos mínimos detalhes das nossas vidas. Fala também sobre o Espírito. O Espírito diz respeito ao meio espiritual pelo qual nos comunicamos com Deus, né? Pela fé. E a lição vem dizer que esse Espírito que habita em nós, ele testifica com o Espírito de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8 e o versículo 16. Por isso, devemos buscar sempre a presença de Deus. Também fala sobre o presente aqui, um dos presentes dado por Deus, que é o tempo. Interessante, né, que o tempo ele parece cada vez mais curto. O tempo ele parece cada vez passar mais depressa, mais rápido. E por vezes as coisas de Deus são deixadas em último lugar. A leitura da Bíblia, o estudo da lição, um culto, uma meditação, mas que você professor possa deixar claro para o seu aluno que as primícias elas são sempre do Senhor, não é? A lição diz aqui, portanto, cada instante deve ser aproveitado com sabedoria, sabendo que há tempo para todas as coisas, assim como diz em Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 8. E fala o último ponto, que é sobre a igreja local, né? Temos um grande privilégio aqui no Brasil, no nosso país, que é frequentar as igrejas de forma livre, sem perseguições, não é? Então isso é um presente para cada um de nós. Então que possamos cada vez mais se utilizar mais disso. Inclusive tem um versículo lá em Salmos, número 122 e 1, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque estar na casa do Senhor é sempre motivo de alegria, não é? Assim como estar na EBD é sempre motivo de alegria, de aprendizagem, não é? É um ambiente familiar de comunhão, um ambiente familiar de intelecto para cada um de nós. Professor, no final da lição tem aqui palavras cruzadas, que seria interessante aqui cada aluno tentar achar as palavras. E quem sabe cada um que achar ele ser ali premiado, talvez com um marca-texto, não é, um lápis, uma caneta, não é, para que venha trabalhar cada vez mais nos alunos. Desde já, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, a lição rica falando sobre a criação, não é, do nosso Deus, que criou os céus, que criou a terra e que criou o homem, a coroa
da sua criação. Deus permaneça abençoando cada um de nós. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.